um garoto nasce cego, com a cicatriz do herói marcada no corpo. Dizem pra ele que ele nunca vai enxergar o mundo, então ele resolve usar magia para criar os próprios olhos. Enquanto testa umas coisinhas com a magia, ele percebe que consegue diferenciar maçãs vermelhas das verdes sem nem ver. Aí ele usa magia para sentir a tinta dos livros e, aos poucos, vai entendendo as coisas. Ele vai além das imagens, aprendendo com o tempo a alterar não só a cor, mas também a forma da água. E não é por treinamento, é sobre entender como o mundo realmente funciona. Chega uma hora em que ele consegue mudar a água em animais que se movem e voam sozinhos. O problema é que ele acaba superando todos os seus mestres, e a única pessoa que resta para orientá-lo é um membro da realeza. Ele nem sequer tem permissão para se encontrar. A história começa quando um garoto chamado Conan se pergunta o que significa ser capaz de enxergar. Todo mundo dizia que seus olhos não podiam ver, e isso deixava ele pensativo. Conan era cego desde que nasceu, então seu pai tentou explicar que enxergar é simplesmente a habilidade de perceber cores e formas. Já os olhos de Conan, esses carregavam a cicatriz do herói, deixado pela Santa Noite chamada Esther. O pai de Conan diz que isso é motivo de orgulho, e ele concorda, aceitando o significado por trás das palavras do pai. Algumas empregadas não conseguem evitar sentir pena dele, mas Conan não entende o motivo. Afinal, ele nunca conheceu outra realidade porque teriam pena dele só por não poder enxergar? Um dia, Conan é levado para encontrar alguém chamado Senhorita Jane, e ele se pergunta se Conan realmente precisa estudar magia. Todo mundo fica dizendo que seria um desperdício ele não aprender, já que nasceu com o dom da água. Dizem que conseguir usar magia é algo raro, então querem que Conan aproveite ao máximo esse talento. Mas o Conan não está muito animado com a ideia, porque mesmo que aprendesse, ainda precisaria de ajuda para ir a qualquer lugar. É aí que ele encontra a Jane, e ela apresenta. Jane se apresenta como sua tutora de magia antes da primeira aula começar. Ela pede para Conan pronunciar a palavra Auri e fica boquiaberta quando ele lança um feitiço de primeira. Conan fica se questionando que tipo de magia seria aquela, então Jane explica que se trata de magia da água. O problema é que o garoto não consegue ver seus próprios pés incríveis, então ela vai detalhando cada aspecto para ele. Essa magia se chama Auri e permite que ele crie água através de magia. Ela explica que a água é cristalina, do tamanho de um globo ocular. Quando Jess menciona olhos, Conan pensa nos próprios, então Jane se desculpa. Ela teme ter magoado Conan, mas acontece o contrário, as palavras dela o inspiram, e ele tem uma ideia. Se ele aprimorar o uso da magia, talvez consiga. Conan encontrou uma nova esperança na ideia de criar seus próprios olhos através da magia, transformando isso em seu objetivo de vida. Com essa nova perspectiva, ele passou a se interessar pelas coisas como nunca antes. Até o sanduíche que comia ganhou um significado especial, algo que antes passava despercebido agora despertava sua curiosidade sobre o que havia dentro dele. Movido por essa esperança renovada, uma vida melhor, e Conan consegue enxergar mais significado em tudo. Agora, tudo é fascinante para ele, e ele quer entender cada detalhe do mundo ao redor. Conan pergunta o que é aquela coisa verde parecida com grama no sanduíche, e a empregada explica que é alface. O sabor picante vem da mostarda, e a parte doce é uma ameixa. Até a criada está se divertindo com a situação, porque o novo interesse de Conan pela comida deixa tudo mais interessante. É bem mais divertido cozinhar para ele. O Conan sempre fala que sente cheiros diferentes, e dá pra ver que a empregada exagerou na mão mesmo. Ela insiste que cozinhar agora é a maior diversão, por isso preparou um monte de pratos para ele. Depois, o Conan segue para outra aula. Ele comenta que queria ouvir a história da Noite Santa, mas a professora fica chocada. Ela não sabe se aquilo é uma boa ideia, mas a empregada do Conan garante que ele está pronto. Flora pede que ele avise se a história for pesada demais, mas ele diz para não se preocupar. Ele está com uma sede de conhecimento agora e quer aprender o máximo possível. Flora então explica que, há muito tempo, houve uma guerra entre os heróis do mundo e o Lorde Demônio. Esther era o herói desta nação. Isto descreve um mundo de fantasia onde um herói chamado Esther derrotou um Lorde Demônio, mas acabou perdendo um braço e uma perna na batalha. Por causa disso, seus descendentes às vezes nascem com partes do corpo faltando. É o caso do Conan, que veio ao mundo cego. Essas pessoas são vistas como reencarnações do herói. Enquanto Conan praticava magia, sua mente vagava até a cicatriz do herói. Ele refletia sobre ser uma das reencarnações do lendário guerreiro, mas não deixava que isso o definisse. No fim das contas, ele ainda era ele mesmo, e a magia que canalizava vinha do seu próprio poder. A prática estava rendendo frutos, o controle sobre a água melhorou bastante. Conan concentrou-se e, com um gesto preciso, dividiu uma das esferas d'água em duas, mostrando o quanto havia evoluído, em formas perfeitamente iguais. Conan está ficando mais confiante a cada prática e jura que um dia vai criar coisas novas com magia. O garoto não deixa nada atrapalhá-lo, mas usar magia é cansativo pra caramba. Ele tem praticado sem parar desde o começo, e agora seu corpo finalmente chegou no limite. Conan diz que precisa de muito mais, então acho que ele quer dizer que precisa treinar ainda mais.
Ela diz que tem dado muito mais carinho pra ele, afirmando que oferece afeto sem limites porque isso ajuda no treinamento. Mas o Conan logo a corrige: o que ele realmente precisa é de muito mais conhecimento e resistência. É isso que leva a uma magia poderosa, e ele está mais determinado do que nunca. Eu lembro que ele só tem 7 anos, então ainda vai crescer pra caramba. Conan, você não pode perder tempo com essas coisas. O conselheiro tá certo, tem que focar nas habilidades principais primeiro. Pus, mas como eu vou aumentar a comida então? Tá faltando recurso. Magia básica resolve, dá pra multiplicar os ingredientes. Depois a gente vê isso do Chape, mas primeiro tem que bombar o nível de luta, né? Ele não é lá muito bom em correr nem em lutar, então sugeri que ele praticasse espada. O Conan curtiu a ideia também, e eu saí correndo para achar o melhor espadachim para ensinar ele. Antes de eu ir embora, ele me agradeceu por ter ajudado tanto, e eu retribuí o agradecimento pelo elogio. Tempos depois, a gente vê que o Conan já começou o treinamento com a espada. O instrutor dele se chama Auro e manda o Conan prestar atenção nos músculos dos braços e ombros. O Auro é bem detalhista nas aulas e instrui o Conan a descer o golpe na ordem ombros, cotovelos e punhos. Aí chega a Jenny para a próxima aula, então Conan agradece ao SR. A Jenny fica surpresa ao ver que o Conan está aprendendo esgrima e ele explica que está mesmo praticando. Para ajudar a melhorar sua magia, ele precisa de mais conhecimento e resistência. Ter um corpo mais confiável vai dar um gás nos treinos. A Jenny ainda tá meio descrente, mas é compreensível, afinal, o Conan mudou a vida deles em poucos dias de convivência. Ela sugere que ele descanse antes de começarem, mas o Conan tá com sangue nos olhos e quer ir pra ação. Aí a Jenny resolve que vão revisar o Auro logo. Ela pede para ele repetir o feitiço da última aula, sugerindo que comece com o que lembra. Diz que não tem problema se ele esqueceu algum detalhe, mas fica boquiaberta quando Conan mostra um progresso absurdo. O garoto consegue invocar várias esferas mágicas de uma vez, deixando Jenny sem palavras. Ela mal tinha ensinado o básico do feitiço e não conseguia acreditar que ele já dominava a técnica por completo. Ele já chegou tão longe por conta própria. Esse progresso é impressionante, mas o mais incrível é que Conan nem percebe o quanto isso é fantástico. Em outro lugar, uma garota chamada Mirika é avisada de que sua carruagem está pronta. Mirika demonstra relutância em partir, então sua criada pergunta se ela realmente detesta a ideia de visitar o noivo. Mirika reflete que Conan provavelmente se sente. Da mesma forma, ele sempre parece tão sombrio quando se encontram. Infelizmente, Mirika não tem escolha a não ser ir, afinal, foi uma decisão do rei. No caminho para visitar Conan, ela reflete sobre como ele nasceu com a cicatriz do herói, o que o tornou uma figura crucial para o reino. Por isso, esse casamento político faz parte das suas obrigações como membro da realeza. Infelizmente, a Mirika não tem muitas lembranças divertidas com o Conan, porque ele sempre foi muito fechado. Ela perguntava o que ele queria brincar, mas ele só respondia que não queria fazer nada. Ele explicava que não podia fazer nada nem ir a lugar algum sozinho, então não via graça em nada. A Mirika não aguentava ouvir aquilo e já não espera mais ter. Olhar para uma cara tão carrancuda pelo resto da vida, mas quando ela chega, Mirika fica chocada ao encontrar um Conan totalmente diferente, muito mais alegre. Curiosa, ela pergunta o que mudou e ele revela que se apaixonou pela magia. Imediatamente, Conan mostra do que é capaz, deixando-a maravilhada com as chamas d'água que cria. Ele então transforma a água em um lindo arco-íris. Ele para por um momento para se desculpar com a Mirika. Sabe que não deve ter sido fácil para ela conviver com ele, então pede desculpas por fazê-la andar em casca de ovo o tempo todo. Conan pergunta se ela gostaria de ouvir essa história sobre sua melhora e Mirika fica boquiaberta. Conan parece uma pessoa completamente diferente e ela nem imaginava que ele fosse capaz de fazer uma expressão tão feliz. Ela aceita o convite. Agora eles passam o dia todo juntos. Na volta para casa, Mirika pensa em como foi divertido. Enquanto isso, Conan reflete que nunca tinha oferecido a mão para Mirika daquela maneira antes. Iko comenta que é porque ele é um cavalheiro, então Conan decide que também quer aprender mais sobre isso. Ele se vira para a senhorita Flora e pede para ela ensiná-lo a como se comportar perto da princesa Mirika. Ele adorava passar tempo com ela, por isso queria se tornar um cavalheiro à altura. Naquela noite, Jenny não conseguia superar o que tinha visto Conan fazer. Cara conseguiu criar 7 esferas d'água lindíssimas ao mesmo tempo, e nem ela mesma era capaz de uma proeza dessas. Conan já dominava a magia elementar de um jeito impressionante e aprendia rápido demais para ela acompanhar. Não havia mais nada que ela pudesse ensinar a ele. Então ela decide que terão que avançar para o feitiço imediato. A Jenny segura a onda porque isso poderia sobrecarregar demais o Conan. Era para ser um trabalho tranquilo, onde ela foi bem paga para ensinar magia básica a um garoto, mas a coisa tá ficando séria. O Conan está evoluindo rapidamente e não mostra sinais de parar. O problema é que, embora a magia
É prático, mas também pode ser arriscado. Por isso, Aisho acha que o Conan, com apenas 7 anos, ainda é novo demais para aprender magias avançadas. Mas também é cedo para desistir, então a Jenny está decidida a encontrar um jeito melhor de ensiná-lo. Além disso, ela não pode jogar a toalha, afinal, tem contas para pagar. No dia seguinte, ela propõe ao Conan que tentem de um jeito diferente. Hoje foi diferente. O Conan está pronto para começar e não recusa o pedido dela. Ele diz que ouvir a sugestão dela com aquela voz linda faz com que aceitaria qualquer coisa que ela dissesse. O charme do Conan está nas alturas agora, graças ao que a Flora lhe ensinou, então a Jenny mal pode acreditar que ele mudou ainda mais. Jenny começa uma nova lição explicando que o feitiço Auri que o Conan anda usando cria basicamente água. Mas se a gente for desmontar esse feitiço nos tipos de magia que estão sendo usados, o Conan vai entender melhor como ele funciona. Dá para separar a Auri em 3 partes: primeiro produzir a água, depois fazer ela fluir e, por último, manter o formato de bolinha. Se aprofundar mais, dá para ver que tem muito mais coisas que podem ser controladas, como temperatura, viscosidade, composição, cor, forma, aroma e sabor. Jenny faz uma demonstração criando 2 esferas e pede para o Conan tocá-las. Ele toca e percebe na hora que uma está fria e a outra quente. Jenny então explica que essas alterações mágicas dão personalidade à magia, mas Conan ainda não pegou a ideia. Aí a Jenny explica que o caráter é tipo a identidade de cada feiticeiro, o que faz cada um ser único, com talentos diferentes. Quando um bruxo mexe na própria magia, pode criar tipos totalmente originais, que são a sua cara. Aí o Conan finalmente entendeu a parada, percebeu que pode ajustar até os detalhes mais sutis da magia e colocar um pouquinho da sua personalidade nela. Conan recorre a Auri mais uma vez, mas dessa vez ele faz algo diferente. Ele dá água para Iko beber e ela fica impressionada ao descobrir que tem gosto de ameixa. Ela está realmente maravilhada, mas a Jenny fica apavorada. Ela passou a noite em claro preparando essa lição de duração mágica e o Conan dominou tudo em segundos. Conan admite que não foi fácil, mas promete à professora que vai aprender direitinho, para fazer todas as alterações o mais rápido possível. Naquela noite percebemos que Conan tem estudado sem parar, praticando até na cama. Ele reflete sobre como consegue identificar o formato e o cheiro das coisas, mas não conhece as cores porque não pode enxergar. Sem conseguir fazer isso, Conan sabe que não será capaz de criar alterações mágicas e, com certeza, não poderá. Conan, no entanto, se convence de que vai descobrir um jeito, afinal, ele está desesperado para ver tudo que o mundo tem a oferecer. Algum tempo depois, Iko pede a Conan que crie um pouco de água, para que ela possa preparar um chá para ele. Conan usa ele para formar mais uma esfera e a direciona até ela, como sempre faz. Mas, enquanto a água se aproxima, Conan suspira, incrédulo. Iko se pergunta se algo está errado, e o Conan solta que acha que acabou de ver alguma coisa. A Iko duvida que ele tenha conseguido enxergar de verdade e avisa que, se for brincadeira, vai dar um jeito nele. Conan se explica, dizendo que também não tem certeza tecnicamente, ele nem viu direito. A Iko manda ele parar de encolar, e aí ele desenha os olhos dele não captaram nada de concreto, mas ele ficou com a sensação de que ele enxergava as cores através da magia. Era como se sentisse a aparência das coisas, mas não sabia explicar direito. Conan então levanta uma maçã e fica na dúvida se está certo. Só que a maçã era verde, então ele pega outra e, dessa vez, acerta. O Iko fica impressionado, porque isso significa que o Conan consegue sentir as cores delas, o único problema mesmo são os nomes. Ainda não faz sentido para ele, e é compreensível. Afinal, Conan nunca viu essas coisas antes, ele só precisa aprender a associar as palavras ao que está percebendo agora. Iko acha que é hora de testar essa habilidade nova e pede para ele contar quantas maçãs estão ali. Conan responde 3 vermelhas e 2 verdes. Iko fica impressionada, de novo o garoto realmente consegue enxergar coisas com magia. É como um milagre. Mais tarde, o pai do Conan fica chocado ao descobrir que ele consegue enxergar cores. Iko explica que é só numa faixa pequena, mas Conan definitivamente parece reconhecer cores agora. Quanto mais perto um objeto está, mais nítida fica a cor, e ele também identifica as cores ao tocá-las. Conan pode até usar essa habilidade com livros, traçando a tinta para reconhecer as cores. Ele ainda não sabe ler, mas já devorou vários livros ilustrados e enciclopédias. Desde que ficou impressionado com o crescimento de Conan, sugeriu que Iko voltasse para a casa principal. O trabalho de Iko era cuidar de Conan, que precisava de atenção constante por causa da sua condição, mas parece que isso não é mais necessário. Iko recusou a oferta. Ela comenta que o Conan está tentando mudar muita coisa de uma vez só. Todo dia é uma batalha para ele, e transformar o ambiente agora pode atrapalhar ele de alcançar os objetivos. Essa é a última coisa que ela quer, então a Iko decide ficar do lado dele. A Arsena pede desculpas por jogar tanta responsabilidade nas costas dela, mas a Iko ama o trabalho que faz e ainda por cima curte o salário bom. A Arsena não poderia estar mais feliz.
Ele ressalta que a alegria da Iko está fazendo um bem danado para o Conan. A Iko agradece o elogio, mas rebate que, em vez de palavras bonitas, o que ela queria mesmo era um aumento. Mais tarde, Iko se surpreende quando o Conan propõe fazer mais uns testes. Ele explica que a Jenny vai chegar em breve e quer surpreendê-la com alguma coisa. Conan então usa um ri, mas dessa vez a água ficou vermelha. Ele explica que, ao aumentar o tamanho das esferas, consegue sentir a cor com mais intensidade. Nesse momento, a mãe do Conan chega, depois de ouvir que ele podia ver cores através da magia. Conan elogia com a cortesia do cavaleiro refinado que está se tornando, mas perde a concentração, o feitiço se desfaz e cobre Conan e Iko com água avermelhada. Então, Conan se volta para a mãe mais uma vez. Parece que ele tá todo ensanguentado, e a mãe dele ficou aterrorizada. O Conan não entende porque a mãe gritou justo agora, então Iko precisa explicar que vermelho também é a cor do sangue humano. O Arsena fica furioso com eles e decreta que o Conan tá de castigo, com corte no salário. O caos se instala e a gente percebe que a Jenny tá por perto. Ela está chocada com o quanto Conan continua evoluindo, ficando mais impressionante a cada dia. Jenny se pergunta até onde ele pode chegar e acha que ele tem potencial até para conquistar a maior honra do mundo. Esse título é extremamente raro, mas ela acredita que ele pode se tornar um mago supremo. 2 anos depois, vemos que Conan completou 9 anos. Arsena decide que é hora de começarem a fazer planos. Na escola do Conan, a gente vê ele de olho numa academia. Mais tarde, a Arsena comenta com o Ryota, irmão do Conan, que está pensando em matriculá-lo numa escola para criançada da alta sociedade. O Ryota fica na bad porque o Conan nunca saiu da mansão. A Arsena acha que ele pode ficar com medo de gente estranha lá fora, então ela quer que o Ryota dê uma força e acompanhe o irmão. O Ryota tá bem preocupado por causa de uma lembrança ruim que ele tem. Uns anos atrás, o Conan tava com medo de sair para brincar, e o Ryota garantiu que não ia dar nada. Ele prometeu segurar a mão do irmão para ajudar, mas o Conan escorregou. O Ryota acabou soltando a mão dele e até hoje não se perdoou por ter decepcionado o Conan. Ele tá doido para se redimir, então promete pro pai que vai proteger o irmão. Conan a qualquer custo. Ele explica para Aiko que está estudando hidromancia para praticar, é preciso colocar água num recipiente tratado com poderes sobrenaturais, o que permite ao usuário fazer adivinhações ou procurar objetos perdidos. Aiko pergunta se podem usar isso para encontrar a juventude e a beleza que ela perdeu com o tempo, mas aquilo não passa de mais uma deixa para Conan ligar o charme. Ele mostra o quanto evoluiu ao dizer para Aiko não se preocupar, já que ela é jovem e está no auge da juventude. Ela se pergunta se poderiam usar isso para arrumar um futuro marido, e o esperto do Conan brinca que os homens vão fazer fila para ficar com ela. Enquanto Conan tem outra aula com Asta, Flora, ela não pode deixar de pensar no progresso que ele teve. Ela ensinou a ele as maneiras de um cavalheiro nobre e agora ele fala com bastante confiança. A única preocupação dela é que ele possa parecer um pouco superficial, e o Conan não ajuda muito, ficando elogiando a professora. Mesmo assim, ela fica aliviada porque, comparado com a depressão dele 2 anos atrás, o Conan ficou muito mais gentil. Depois, a Aiko leva o Conan para visitar o pai dela. Tá um frio de lascar lá fora, então o Conan usou a Auri para criar umas bolinhas de água aquecida. O calor delas é um negócio absurdamente gostoso e a Aiko ficou boquiaberta com quão macias são. Conan explicou que envolveu a água com uma película super macia e elástica, fazendo com que as esferas ficassem quase como travesseirinhos. Ele avisou que ainda é só um protótipo, mas a Aiko já saiu falando que quer uma cama inteira feita daquele material. Conan não consegue evitar de se perguntar por que o pai quer vê-lo, e fica com medo de ter feito alguma coisa errada. Aiko lembra que ele não aprontou nada ultimamente, já que aprendeu a lição com aquele incidente do sangue da foca 2 anos atrás. Quando chegam, Conan é recebido pelo irmão, e Loto pergunta se ele quer ir de mão dada, mas Conan logo corta. Ele já consegue perceber o ambiente bem agora, então não precisa mais de ajuda. Ryota não para de pensar em como o irmão sempre dependeu dele no passado, e Conan percebe que tem algo estranho no ar. Ryota diz que é nada demais, mas fica impressionado com o que Conan faz usando magia. Quando Conan encontra os pais, Arsene comenta que tem algo importante para contar para ele. Prin explicou que o Conan já tinha aprendido tudo que uma criança nobre normalmente estuda na escola. Ele avançou bastante com as aulas em casa, mas aí ficaram na dúvida se o garoto teria mesmo interesse em frequentar uma escola de verdade. Na hora, o Conan logo cortou, não tava nem aí pra isso. Disse que odiaria ficar incomodando a galera em volta e, além do mais, tinha algo bem mais importante para focar do que ficar preso numa sala de aula.
Arsênio diz que sempre acreditou que Conan deveria seguir o coração, mas tem um porém. Crianças da nobreza são obrigadas a estudar, então ele tem uma opção para que o garoto frequente a escola dos nobres. Porém, ele concorda que não é mais necessário que Conan vá, ainda mais com uma permissão especial do rei para não comparecer. Arsênio deixa a decisão nas mãos do Conan, mas ressalta que há outros fatores a considerar. Conan imagina que o pai esteja falando sobre como ele gasta a mesada, mas a questão é outra. A conversa esquenta por causa do mal-entendido, já que Conan acha que o pai está chateado com ele. Ele supõe que Arsênio ainda está irritado por ele ter transformado o jardim da família num verdadeiro banho de sangue, mas Arsênio já tinha deixado isso pra lá. Mas lembrar disso deixa ele chateado, então ele diz que Conan está de castigo de novo. Depois que se acalmam, Arsênio explica que o que Conan realmente precisa pensar é como sua decisão vai afetar a América. Quem não cumpre suas obrigações nobres acaba ficando em desvantagem na alta sociedade. Por causa da decisão de Conan de não ir à escola, a América pode ser mal vista quando eles se casarem. A última coisa que Conan queria era isso, mas ele acabou decidindo ir para a escola mesmo assim. O Arsênio então solta: olha, não tô pedindo para você virar um estudante profissional, não. É só fazer as provas de promoção, suave. O Conan ficou tipo, provas de quê? Aí o Arsênio explicou a fita: se ele passar nos exames, ganha o certificado oficial de graduação. São 5 provas no total para se formar, e o tempo que leva depende totalmente do aluno. Algumas crianças avançam rápido e se formam poucos dias depois de se matricularem. Já outras preferem levar mais tempo e estudar com calma. Para o Conan, isso é um alívio, porque parece bem fácil e ele já planeja acelerar o processo. O Ryu explica que ele e a América vão se formar depois da próxima prova, então Conan fará um exame junto com eles. Conan foi se preparar para a viagem e Arsênio aproveita para contar algo importante a Ryu e a outros membros da realeza estudando na escola, e ele teme que possam tentar se aproximar de Conan e a América. Ryu tranquiliza o pai, prometendo cuidar dos dois. Mais tarde, América fica radiante ao descobrir que Conan vai estudar com ela. Mal pode esperar para curtir a escola ao lado dele, mas Conan confessa que não faz ideia do que esperar daquela nova rotina. A América promete guiá-lo, mas algo ainda está incomodando o nosso herói. Ele comenta que, se ela andar com ele, todos os garotos apaixonados por ela vão ficar com ciúmes. A América diz que não tem problema, então Conan pergunta se é porque ele não é popular. Ela se sente insultada e garante que tem montes de caras interessados nela. Conan não está muito animado para enfrentar essa turma toda e pensa se não seria melhor arrumar uma bengala nova, para a defesa própria. Enfim, vemos que o Conan está todo equipado e pronto para a nova aventura. Fiquei impressionado com a presença dele, e ela comenta que ele parece um príncipe saído de um conto de fadas. O Conan entra na brincadeira e diz que sua verdadeira identidade foi descoberta. Então, ele se despede da família e usa um balde para molhar as rodas da carruagem. Isso evita que a carruagem balance e Ryo fica impressionado com a suavidade da viagem. A magia é realmente prática, e Conan está feliz da vida por ter descoberto isso. Já que a magia é tão versátil, Conan espera que até ele consiga um trampo no futuro. Yoda acha que Conan deve estar nervoso por viajar tão longe de casa, mas o garoto ressalta que já ficou um pouco mais forte. Conan confessou que sempre soube o quanto o irmão se preocupava com ele. Percebeu também que Ryoda carregava a culpa pela queda daquele dia. Com um sorriso tranquilo, Conan garantiu que estava bem, agora as coisas haviam mudado bastante. Antes ele só pensava em desaparecer, mas hoje está decidido a sobreviver de qualquer jeito. Yoda sentiu um alívio imenso ao ouvir isso, afinal, era verdade. Desde que descobriu a magia, Conan realmente deu uma guinada na vida. Conan mantém a postura firme, declarando que tem uma determinação inabalável de vencer, mesmo que o resto do mundo desabe. Ele tá pegando pesado agora, e Yoda se pergunta se o irmão não está exagerando na dose. Mas Conan ainda não acabou, ele jura que vai sobreviver a todo mundo de um jeito tão absurdo que no final vai acabar sentindo pena da humanidade inteira. Yoda nunca imaginou o irmão assim e fica questionando se essa pessoa é realmente o Conan que ele conhece. Mano, enquanto o Ryoda ainda tá impressionado, o Conan já percebe que estão chegando perto da escola. Nem dá pra ver de longe, mas ele explica que consegue sentir a energia de um monte de gente por perto. Quando finalmente chegam na escola, a Marika tá lá pra receber eles. Conan, sempre charmoso como sempre, e sim, Marika, se você conseguir metade do dia dela, dá pra ver como ela fica toda felizona. Ele é o primeiro a ouvir aquela voz linda dela pela manhã. Marika entra na Vib e solta: que gravata mais fofa. Conan concorda, mas pensa consigo: será que não é ainda mais fofa que ela? Marika responde que não, e ele fica aliviado porque se fosse, ele já teria arrancado a gravata. Os dois ficam nesse vai e vem de gracinhas por um tempão, e a Ryoda só pode ficar se perguntando o que diabos tem de errado com essa dupla.
Marika se prepara para guiá-los para dentro, mas fica pensando se há algo errado, já que o Conan não está seguindo eles. O garoto ficou completamente quieto, pois consegue ouvir as vozes de todos na escola. Tem tanta gente lá dentro, e as vozes são intermináveis. Esta é a primeira vez que o Conan está em um espaço público com uma multidão, e ele tem certeza de que seu eu do passado teria fugido dessa situação. Conan agora é outra pessoa, então entra confiante. Não muito longe dali, a professora Cast reflete que está quase na hora de receber seu novo aluno. Ela sabe que ele é o nobre com a cicatriz de herói, mas ouviu rumores de que é muito tímido. Fica pensando se uma professora iniciante como ela vai dar conta de apresentar a escola direitinho para ele. Nesse momento, um grupo de garotas avista o novato. Dizem que ele é absurdamente charmoso comparado a um príncipe. Quando a Cast ouve que estão falando do Conan, não acredita que seja o mesmo garoto do qual ouviram dizer que era tão tímido. Ela se apresenta como sua guia, e ele solta aquele charme habitual, deixando a Cast se perguntando se esse moleque é de verdade. Nesse instante, o sinal da escola toca, e o grupo do Conan precisa se separar. Eles marcaram de se encontrar de novo na hora do almoço e reorganizaram as tarefas para que Cast ficasse responsável pelo irmão. O grupo se dispersou e Cast já sentia que tomar conta do Conan ia dar um baita trabalho. Enquanto isso, alguns alunos comentavam que Conan, o herói da cicatriz, finalmente tinha chegado. Rolava um boato de que ele tinha recebido bênçãos do rei, por ser o primeiro herói da cicatriz a nascer em mais de 100 anos. Isso deixa o líder deles puto da vida, então o garoto recua e diz que o Conan não parece ser tudo isso. Os moleques têm um medo danado do tal Lily e comentam que aquela história da cicatriz de herói deve ser pura lenda. A raiva do Lily pelo Conan já tá mais do que óbvia e ele manda a galera dar o fora. Depois, o Cast explica pro Conan como funcionam os exames de promoção. Ele já sabe que se passar nos 5 exames, receberá o certificado de graduação. Mas tem mais. Cast explica que muitos alunos se formam em 3 a 5 anos. Os exames de promoção servem para revisar o que o estudante passou meses ou até um ano estudando. Se o aluno prestou atenção nas aulas, não será difícil, mas se ele reprovar no exame, ele não vai poder fazer a prova de novo por mais um mês. O Conan agora sacou que, basicamente, se passar num teste, pode ir para a próxima fase. Mas se rodar, vai ter que esperar mais um mês para tentar de novo. Aí o Cast explica que, normalmente, depois de fazer uma prova, tem um tempo para se preparar para a próxima. Porém, como exceção, as provas do Conan serão realizadas em um prazo mais curto. Ele não entende bem o que ela quer dizer com exceção, então ela explica que recebeu ordens dos pais dele para agir assim. Conan fica chateado e ressalta que seu pai e o rei são melhores amigos. Ele percebe que é puro nepotismo e acaba se desculpando pelo pai, já que a escola foi pressionada a dar aquela facilitada para ele. Mas isso é coisa de outro nível, então ela decide fingir que não ouviu nada. Cast entrega a prova para ele, mas o Conan ainda não tinha terminado de explicar. Ele lembra que o pai dele e o rei são amigos de longa data, uma amizade que vem desde a geração anterior. Cast, que não quer nem saber de confusão, só implora para o Conan começar a prova logo. Depois, a Cast comentou que nunca imaginou que o Conan ia ficar batendo papo a prova inteira. Agora, enquanto corrige a prova dele, ela fica chocada ao perceber que ele acertou tudo. O mais impressionante é que ele parecia super distraído com a conversa e ela não entende como ele se saiu tão bem. Em outro lugar, Conan encontra Marika para almoçar. É aí que eles dão de cara com o Lily, e a Marika claramente fica desconfortável na hora. Uma multidão começa a se aglomerar ao redor deles, e Conan mal pode imaginar o que está acontecendo. Ele sente a tensão no ar e se pergunta quem é o sujeito à frente. A plateia só cresce e até Rio de La Rives aparece para ver qual é a confusão. No final das contas, Lily é o príncipe, e ele fica se perguntando se aquele pão na sua frente realmente tinha recebido a bênção do pai dele. Ele também é irmão da Marika, então ela implora para ele parar, mas ele manda ela não se meter. Enquanto isso, o Conan fica bolado porque ele estava se divertindo com a Marika. Ele não tá nem aí para quem seja se a pessoa tá incomodando a Marika e atrapalhando. Já vira inimiga dele. Conan já tá se preparando para resolver a situação, mas o Rio de La Rives aparece antes que a coisa fique feia. Ele fica curioso com a situação, mas o Lily tá possesso. Ele acusa o Rio de desrespeito, dizendo que nunca deu permissão para ele falar. A galera do Lily começa a se juntar na provocação, e o Rio de La Rives mal pode acreditar que a realeza já tá chegando perto do Conan logo no primeiro dia. Foi aí que o Conan sussurrou calmamente a palavra Ori. Isso permite que ele controle toda a água da região próxima sem que ninguém perceba. Ele então usa seu poder imenso e esmagador para jogar água na calça do Lily. E o de La Rives logo percebe que não adianta argumentar com Lily. Mas tudo bem, porque o Conan já resolveu a situação. Conan comenta com uma cara de paisagem, que parece que o Lily acabou se molhando e o cara fica chocado ao perceber que a calça tá toda encharcada. Ele tenta negar, mas já era o estrago tá feito.
Todo mundo acha que foi só um acidente, mas os amigos do Conan sabem que a mão dele estava por trás daquilo. Só que ninguém mais desconfia, então o Lily sai correndo morrido de vergonha. O Conan fica todo satisfeito por ter se livrado daquele chato e já manda uma hora de comemorar. Mas o Ryo não tá nem um pouco feliz com a situação, ele sabe que o Conan arquitetou tudo aquilo. Conan simplesmente ignora isso e solta que tá com vontade de comer um hambúrguer. Enquanto comem, Marika explica que Lily é o irmão dela. O Conan fica chocado, porque não consegue imaginar um irmão mais velho que não adore os irmãos menores. Mas os amigos explicam que esse tipo de irmão realmente existe. Aí o Conan diz que tem sorte do Ryo ser seu irmão mais velho. Conan também tá na mesma, não consegue parar de pensar em como ele mudou. O moleque era super tímido, mas agora tá se impondo até contra o príncipe. O problema é que o príncipe é praticamente intocável. E o Ryo não faz a menor ideia de como vai explicar isso pro pai deles. A Marika manda um Conan de agora, então melhor não encanar e só curtir a refeição. O Conan já esqueceu o assunto e só quer falar sobre como esse hambúrguer está uma delícia. Já o Lily não consegue se segurar e fica na torcida para que a formatura aconteça sem mais confusão. Mas coitado, acho que não vai ser tão fácil assim, dá pra ver que ele tá puto da vida com o que acabou de rolar. O cara tá morrendo de vergonha e não para de reparar como todo mundo tá comentando que ele se casou consigo mesmo. Mesmo quando Cass manda ele ficar na linha no corredor, Lily manda ela calar a boca. Conan se pergunta por que Lily está sendo tão grosso com eles, e Marika desconfia que é porque ele quer mantê-la sob controle. Lily é o sexto príncipe e Marika a nona princesa. Na hierarquia real, ela está abaixo dele, mas mesmo assim Lily se sente ameaçado. Afinal, Marika está noiva de Conan, um feiticeiro conhecido como a cicatriz do herói. O noivado deles é um grande acontecimento, então o status da Marika está subindo rapidamente. O Conan acabou de fazer sua estreia na alta sociedade e juntos vão ficar acima do Lily na hierarquia. Mas a Marika não quer que o Conan entenda errado, então deixa claro que não dá a mínima para seu status na alta sociedade. Mesmo que o pai dela não tivesse mandado, ela ainda ficaria feliz de se casar com o Conan. Conan solta o charme de novo, dizendo que sente o mesmo. Ele não poderia estar mais feliz e ainda promete que, na próxima vez que encontrar o rei, vai ajoelhar e agradecer. Ele comenta que gostaria de pedir desculpas ao Lily, mas o pessoal não deixa. Mais tarde, chegou o grande dia, o exame final do Conan. Ele usa o Auri, e a Jenny anuncia que a prova de hoje será para o Conan tentar mudar a sensação da água. Conan faz isso na hora, e a Jenny fica impressionada ao ver a esfera parecendo uma maçã. Ela então pede para ele tocar em outras coisas durante o dia para tentar expressar as sensações. Mais tarde, a Ryota pergunta por que o Conan tá acariciando um cavalo, e ele explica que tá coletando amostras para fazer alterações. A Marika chega logo depois, e o Conan solta que tá se sentindo um lixo. Hoje é o último dia dele ouvindo a voz dela na escola e parece que o mundo está ficando cinza de tanta tristeza. Conan já ia começando com o drama, mas a Marika lembra que as aulas só acabam mais tarde. Na hora, o Conan muda completamente de ideia e diz que não tá mais triste. O Ryota só pode achar que esses dois são malucos mesmo. Depois, a Cass explica que o Conan vai fazer a prova final junto com o resto da turma. Conan fica impressionado com a escola, que parece de verdade, mas lamenta não poder ficar numa sala especial só com a Cass. Ela garante que, mesmo com mais alunos, vai continuar de olho nele e deseja boa sorte. Ryota percebe a intimidade entre os dois e Conan explica que conversaram bastante durante as provas. Ele até descobriu que Cass virou professora depois de seguir um cara por quem se apaixonou. O cara infelizmente foi mal na prova, então acabou virando professor. É muita informação pessoal, então o resto da galera não acredita que a Cass contou tudo isso pro Conan. Aí os outros alunos perguntaram pra América se ela ia apresentar o noivo. A Cass responde que é ele quem tem que se apresentar, então o Conan se prepara. Ele entra no modo teatro de novo e diz pra todo mundo que é um prazer conhecê-los. Conan se apresenta de forma formal e todo mundo escuta com atenção. Ele não para por aí e ainda comenta que está aliviado. Já estava começando a pensar que o americano e o irmão dele não tinham amigos, porque ninguém chegava perto nem dava nenhum oi. A Ryota, a América, fica bolada com o comentário e revela que tinha mandado geral deixar eles em paz. Aquela era uma chance única de curtir a vida escolar com o Conan, então ela não queria ninguém atrapalhando a Vibe. Eles estavam meio incomodados. Conan, sem sacar nada disso, ficou feliz de ver que o irmão não estava sozinho, a América realmente tinha amigos. Foi um baita alívio para ele não precisar ficar tentando animar a galera, só lembrar da situação complicada que ele mesmo viveu. Mesmo assim, Conan acabou soltando que cresceu sem amigos nenhum, e a América ficou com o coração partido por ele. Mas a bad não durou muito, porque dá pra ver que o Conan tá de boaça mesmo sem ter tido essa parada de amizade na infância. Conan encerra a cena dramática confirmando que os humanos se viram bem melhor sozinhos do que imaginam. Por perto, Klaus lembra que é hora do exame. Ele até tenta enrolar,
mas os alunos cortam o barato, não tem como fugir dessa. A prova final vai ser aplicada para todo mundo de uma vez e nem o príncipe tem passe livre para chegar atrasado. Enquanto isso, Conan coleta mais amostras enquanto acaricia um passarinho e os estudantes recebem a ordem de fazer os lugares para a prova. A América quer que Conan sente ao lado dela, mas todo mundo fica horrorizado quando Laos aparece furioso. A galera fica na expectativa, imaginando o que ele vai aprontar, enquanto Laos só pensa no quanto odeia geral. Ninguém nunca fala nada na cara dele, só falam pelas costas. Isso rola até no castelo, porque as empregadas sempre comentam sobre a confusão que ele arruma na escola. A raiva dele só cresce quanto mais pensa na situação, mas o choque é geral quando Conan se apresenta com educação. A sala inteira fica paralisada ao ver como ele chegou de forma tão descontraída até Laos, e todos temem que Conan possa acabar morto. Mesmo assim, Conan mantém o bom humor, dizendo que ficou feliz da vida por ter a chance de dar um alô. Laos fica ainda mais irritado, mas Conan lembra que serão futuros cunhados e que seria legal tentarem se dar bem. Infelizmente, isso não vai rolar, porque Laos lembra que nunca autorizou Conan a falar ou segurar a mão dele. Pela firmeza do aperto, Conan percebe que Laos está falando sério e fica impressionado. Ele elogia o cara, dizendo que deve ser um líder e tanto, e que queria ter olhos para ver isso. Laos fica meio perdido com o comentário e só pergunta pra Marika o que diabos tem de errado com o sujeito. Todo mundo dá uma boa risada, e Marika se desculpa, porque nunca tinha visto Laos tão nervosinho e curado assim. Depois que todos fazem a prova, Caça anuncia que vai divulgar quem passou. A galera fica na expectativa, de olho no quadro esperando ver seus nomes, mas a professora simplesmente desenha uma flor gigante. É que todo mundo passou de ano, e a turma inteira comemora a notícia, todos trocam cumprimentos, e Marika está radiante por se formar ao lado de Conan. Logo depois, Conan vai pra casa e agradece a todos por terem tornado sua experiência tão divertida. Cassie está orgulhosa pra caramba dele mesmo sendo meio excêntrico, o cara é um aluno inteligente demais. Laos observa ele indo embora e dá pra perceber que o humor dele melhorou bastante. Ele avisa a galera que é hora de cair fora e todos juram seguir o príncipe, não importa pra onde ele vá. Algum tempo depois, Jenny voltou a ajudar Conan nos treinos. Ela ia gritando diferentes variações do feitiço Auri e Conan executava cada uma na hora. Quando Jenny ordenou o redemoinho, ele fez a esfera de água girar feito um turbilhão. Depois, ela mandou ele parar de repente e dividir a água em 10 partes e o garoto conseguiu de primeira. Incrível como ele acertava tudo, né? Aí ela resolveu aumentar o nível de dificuldade. Ela pede que ele mude a cor das lanças e ele as transforma exatamente no tom que ela deseja. Por fim, ela solicita uma alteração na textura, e ele também atende. Jenny fica satisfeita ao ver que ele se saiu tão bem, mas Conan não para por aí. Ele diz que pode fazer mais e surpreende Jenny ao transformar a lança na forma de um pássaro. E não é apenas uma forma vazia, porque o pássaro consegue voar para longe. O mundo da Jenny começou a desmoronar quando Conan foi muito além do que ela esperava. Ele tá fazendo coisas que ela nem imaginava, então ela já deu o veredito pra ela, acabou. Mais tarde, Jenny pede pra conversar com o Conan. Ele imagina que seja sobre um jantar para comemorar a formatura, mas a realidade é outra. Jenny revela que precisa contar a verdade, mas antes quer ter certeza de que ele está preparado mentalmente. Ela vai revelar uma verdade chocante, então Conan manda a empregada sair. Ele acha que sabe o que ela vai dizer, mas a situação ainda pega de surpresa. Desconfia que ela vai confessar ser a deusa do céu noturno, e que em breve terá que voltar para o mundo dos deuses. Jenny elogia a imaginação fértil dele, mas a verdade não é nem. Pra ser sincera, a Jenny para de enrolar e admite a verdade, ela já não tem mais nada pra ensinar pra ele. Faz um tempão, na real. Ela já cobriu toda a magia elementar sem potencial ofensivo que conhecia, e agora o garoto até usa magia melhor que ela. E, assim que ele aprender novas magias, vai superá-la rapidinho. Mas o Conan diz que isso não é verdade, porque ele adorava os pequenos desafios mágicos que ela inventava, sempre tentando enganá-lo com métodos plausíveis. Ela ficava criando novas formas de desafiar ele, e isso expandiu demais o repertório mágico dele. A Jenny também foi quem inspirou ele e deu um propósito para a vida dele. Jenny admite que deu um trabalhão pensar nos desafios e que, várias vezes, ela penou para criar um. Conan se recusa a acreditar que ela não tem mais nada a oferecer e imagina que deve ter outro motivo. Ele questiona se ela quer sair porque o salário é baixo e diz que pode pedir para o pai dela dar um aumento. Jenny revela que é justamente o contrário, porque é insuportável receber tanto assim. Quando ela não tem mais missões a cumprir, está no seu limite e acha que Conan merece algo melhor. Jenny então sugere que ele deveria ter um feiticeiro excepcional, muito mais capacitado do que ela como professor. Ela já não consegue ajudá-lo a evoluir nem guiá-lo adiante. Conan sabe que ela estava improvisando as lições com pequenos desafios, mas ressalta que isso também é um talento. Afinal, ela criou tantos deles, e todos foram úteis. Muito útil.
O Conan não quer que ela vá embora, então ele simplesmente pede para que ela continue enganando ele. Ele tá desesperado para que ela continue sendo sua professora e insiste de novo que ela mantenha a farsa. Enquanto Conan faz seu apelo, um monte dos animais que ele criou com o feitiço Aoyori começam a aparecer. Eles todos cercam a Ginny, mas ela ainda diz que não pode mais ensinar ele. A magia do Conan já tá muito mais avançada que a dela agora, e ela só quer fazer o que é melhor para ele. Os dois discutem por um tempo, mas no fim, Ginny decide que é melhor ir embora. Ao sair, ela não consegue evitar a reflexão. Conan é, sem dúvida, um gênio. Ele tem um potencial ilimitado e reúne tudo o que é preciso para se tornar o feiticeiro definitivo. Mesmo com talentos dados por Deus, Conan enfrentou uma infinidade de tentativas e erros, sempre se desafiando a superar limites. Ginny se sente inspirada pela ética de trabalho incansável dele. Então ela resolveu dar um gás também. Falou que não podia ficar para trás da própria aluna e decidiu visitar a professora dela para continuar aprendendo também. Mais tarde, Conan levou um susto quando descobriu que a Flora também tinha pedido demissão. Como Conan já tinha completado o currículo e se formado na escola das crianças nobres, a Flora não tinha mais nada para ensinar para ele. Ela até brincou dizendo que não teria conseguido segurar o tranco. Ela segurou as lágrimas para não se despedir pessoalmente. Conan disse que vai escrever uma carta para ela. A Yashu faz um pedido. Quer que ele pergunte a Flora se tem algum homem no jeito dela que dê para arrumar um encontro, porque ela ainda tá na caça por um marido. Conan não acredita que ela também queira ir embora, mas Aishu garante que ele vai ficar de boa sozinho agora. Conan observa que todo mundo tá. Conan estava sentado sozinho na beira do penhasco, observando o pôr do sol. Aishu chegou silenciosamente por trás dele. Ei, Conan. Ainda pensando naquilo? Perguntou Aishu sentando-se ao lado dele. Agudo só relembrando algumas coisas, respondeu Conan, com um suspiro. De repente, Ryota apareceu correndo, ofegante. Conan, Arsene está procurando por você. Ele disse que é urgente. Conan levantou-se rapidamente, seu rosto mostrando preocupação. Onde ele está? Lá embaixo, perto do rio. Mas ei, por que você sempre foge quando eu tento conversar? Ryota cruzou os braços, irritada. Não é pessoal, Ryota. É que esquece. Melhor irmos logo. Os três desceram a trilha rapidamente, o céu alaranjado iluminando o seu caminho. Arsene os esperava com uma expressão séria. Finalmente. Conan, temos um problema. Ryota conta que o nome do sujeito era algo como Zio, e a mãe dele já tinha ouvido falar dele. Ele é conhecido como o Único, um feiticeiro de poder e beleza descomunais. Conan fica pensando se o cara toparia ser seu mestre, mas Arsene pede para todo mundo segurar a ansiedade. Ele explica que é impossível trazer um feiticeiro de verdade para cá, mas Conan ainda não entende o motivo. Conan lembra ao pai que tem bons contatos, já que é amigo do rei. Arsene imagina onde o garoto aprendeu a falar assim e conclui que deve ser influência da Aishu. Ele explica como seria impossível ter um feiticeiro real como o professor, esses magos respondem diretamente ao rei, e ninguém mais pode dar ordens a eles. Além do mais, eles quase nunca saem do castelo. Entrar em contato com eles é complicado. Encontrar o Único pessoalmente seria difícil, e fazer com que ele venha até a casa deles é impossível. Arsene espera que Conan simplesmente desista da ideia, mas ele está redondamente enganado. Conan tem um plano na manga e propõe acompanhar Arsene na próxima visita ao castelo. Ele imagina uma situação em que se perde e os feiticeiros de verdade aparecem para dar uma mão. Acha que essa é a brecha perfeita para virar aprendiz deles. O texto que você mandou parece incompleto e mistura inglês com português, além de ter instruções que não formam um contexto claro. A parte final, Conan está muito agradecido, mas Arsene precisa lembrá-lo para não criar muitas expectativas, está em português, enquanto o resto parece ser uma nota ou instrução. Para que eu possa dar uma tradução precisa e natural para o português brasileiro, você poderia mandar o texto completo e claro em inglês? Em outro lugar, um grão-mestre é informado sobre Conan e seu pedido. Ele é um feiticeiro de nível aprendiz e está pedindo para estudar sobre um feiticeiro real, algo simplesmente inédito. Poder e status não significam nada para os feiticeiros reais, e eles não se importam com o quão próximo um nobre está do rei. O grão-mestre analisa o perfil de Conan e parece se interessar pelo nosso herói. Algum tempo depois, Arsene fica surpreso porque o mago real concordou em se encontrar com Conan. Se tudo der certo, o rei até vai considerar o pedido de Conan para ter um mago real como tutor. Conan brinca que esse é o verdadeiro poder do nepotismo, mas Arsene explica que não é bem por aí no fim das contas. Os magos reais simplesmente ficaram curiosos sobre Conan. Então Arsene resolve dar uma olhada no tipo de magia que ele anda praticando. Conan está trabalhando nisso e resolve mostrar para o Arsene. A mágica do Conan atingiu outro nível, e ele prova isso criando um gato de água com seu feitiço Ziori. O Arsene mal acredita que o bichano é realmente feito de água, mas fica ainda mais impressionado. Conan está aprendendo a deixar os movimentos super realistas e também estudando para fazer os miados soarem naturais. Quando chegam, são recebidos. Lady Rasha observa Conan usando todo o seu charme ao se apresentar,
descobrindo então que ele é irmão da América. Rasha já tinha ouvido falar muito sobre Conan através da irmã, mas ela nunca mencionara que ele tinha um dato. A surpresa foi maior quando Conan revelou que o felino não era de verdade criado através de magia. Rasha, que não havia percebido nada de estranho, concluiu que ele era muito mais habilidoso do que imaginava. Ela então se prepara para leve Conan até a Torre Negra. Então, Arsene diz que vai falar com o rei. Conan afirma que voltará para casa sozinho, especialmente porque quer passar um tempo com a América. Arsene se oferece para providenciar uma carruagem e manda que Conan se divirta. Enquanto Rasha o conduz até a Torre Negra, ela revela que precisa discutir algo com ele. Conan presume que a trama tem ligação com a rica história dos feiticeiros, mas vai além disso. Conan especula se estaria relacionado à nova interpretação da magia composta, mas essa também não é a resposta. Ele fica convicto de que deve ser sobre a revolucionária teoria dos círculos mágicos tridimensionais e oblíquos, mas Rasha esclarece que a conversa não é tão técnica assim. Não, ela revela, na verdade, o assunto é sobre a família dela. Entre eles há 7 príncipes e 10 princesas. Na maioria dos países, o trono passa para o primogênito, mas em Ulia eles preferem a meritocracia, então, dependendo dos feitos, a ordem de nascimento pode ser invertida. Rasha, porém, não tem nada a ver com seus irmãos, já que abriu mão do direito ao trono para se tornar uma feiticeira. Justine Conan fica surpreso ao perceber vários poderes mágicos incríveis emanam da Torre Negra. É quase aterrorizante, então Conan só imagina que tipo de feiticeiros devem estar lá. Rasha insiste que a América está preocupada com a possibilidade de se poder ser arrastado para a questão da sucessão real. Justine Rasha fica chocada ao ver Conan planando por aí. Ela não faz ideia do que está acontecendo, então Conan explica que ele criou uma fina camada de gelo nos sapatos. Isso permite que deslize pelo chão com facilidade, sendo bem mais rápido do que andar normalmente. Conan diz que ela pode tentar também, se quiser, e Rasha fica super empolgada. Mas ela se segura, porque precisa terminar de explicar o que estava dizendo antes. Fala rapidinho, dizendo que Conan não deveria se aliar a nenhuma facção. Sem pensar 2 vezes, ela deixa claro que ele não pode assinar ou falar nada que possa ser usado contra ele depois. Com isso resolvido, ela avisa ao Conan que está pronta para patinar. Ele aplica gelo nos sapatos dela também, e os dois saem deslizando por todo lado. Os guardas acham a cena perigosa demais e tentam impedi-la, mas eles são rápidos demais para serem alcançados. Só que um sujeito chamado Dario surge, furioso. Conan avisa que uns caras bravos estão gritando para pararem, mas Rasha nem liga. Ela só manda acelerar, mas Dario já alcança eles. Por perto, Arson se pergunta o que é aquela bagunça no castelo. O mordomo explica que um garoto feiticeiro estava aprontando e foi pego por um cavaleiro. Mais tarde, Conan se encontra com O. Na segunda-feira, Conan se apresentou ao grão-mestre dos feiticeiros reais, Mondai. Dá pra ver que o cara tava bem nervoso. Ele já achava a magia da Rasha impressionante, mas o Mondai era outro nível, totalmente fora da curva. Mondai comentou que ouviu falar que Conan tinha uma marca d'água. O rapaz explicou que ficava no ombro esquerdo. O grão-mestre deu uma olhada e percebeu que eram 2 estrelas. Conan, coitado, não fazia a menor ideia do que aquilo significava. O Mondai explica que existem 7 tipos de cristais usados pelos feiticeiros: fogo, água, terra, vento, luz, escuridão e profanação. Cada cristal tem 5 níveis de poder, marcados por estrelas. O do Conan possui apenas 2 estrelas, o que significa que é o segundo mais fraco, justamente a classificação mais comum. A Rasha comenta que também tem um cristal de vento de 2 estrelas. É aí que o Conan percebe que o Mondai é diferente, porque a densidade do poder mágico dele é totalmente diferente da deles. Mondai fica impressionado por Conan ter percebido isso, mas o garoto ainda não acabou. Ele diz que se o brasão de 2 estrelas dele é como um queijo comum, o de Mondai seria tipo um queijo azul premium. Conan chama ele de mestre queijo azul e deduz que o brasão de Mondai seja de 3 estrelas. Mondai então revela que, na verdade, é de 4 estrelas. Ele fica surpreso quando Conan não parece impressionado. Conan explica que é a primeira vez que ouve falar sobre cristas, então a magnitude delas ainda não caiu a ficha. Ele se pergunta se as diferentes classificações influenciam o tipo de magia que alguém pode usar. Infelizmente, a categorização não é tão clara assim, e a única distinção que conhecem de fato é a quantidade total de poder mágico. O grão-mestre então diz: não é importante agora, porque o que importa mesmo é o que o Conan vai aprender daqui pra frente e a dedicação dele. O Mondai avisa que a hora da diversão chegou, então partem para o teste. A Rasha já viu do que ele é capaz e garante ao Mondai que o Conan é muito habilidoso. Os outros feiticeiros reconhecem nele a marca do herói e ficam curiosos para ver que tipo de magia ele vai usar. O Conan se prepara para o que der e vier. O teste pode ser a chance de conseguir um feiticeiro de verdade como professor, e Conan se pergunta se passar na prova vai mesmo valer a pena. Ele tá ansioso para começar, e aí o Mondai chama um tal de Victor.
O cara usa o feitiço do herói e cria um monte de esferas d'água no ar. Conan fica boquiaberto, e o Mondai pergunta se ele conseguiria superar o feitiço do Victor com um feitiço próprio. Superar o feitiço de outro. Isso Conan nunca tinha ouvido falar. Magia, e ele se lembra das aulas com Jane. Foi quando ela mostrou pela primeira vez o feitiço do herói, explicando que era uma magia para produzir e manipular a água. O mais importante, porém, foi quando ela disse que isso permitiria a ele controlar a água que já existia. Conan agora reflete sobre como já controlou água muitas vezes antes, mas manipular a água que outro feiticeiro criou. Desculpe, mas o texto fornecido está bem confuso e parece uma mistura de inglês, português e um monte de coisa desconectada. Parece que teve algum erro de digitação ou formatação que deixou a instrução incompreensível. Não dá para traduzir nem trabalhar com esse conteúdo do jeito que está. Para eu poder te ajudar direito, você poderia, por favor, mandar o texto original em inglês claro 2. Especificar qual parte precisa de tradução 3. Se ficar melhor o contexto do pedido, tô pronto para ajudar assim que receber um texto que dê para entender. Dominar as esferas é uma luta árdua para nosso herói. Ele ordena que a água venha até ele, e as esferas começam a se separar. Parece que Conan está prestes a vencer, mas Mondai grita chega. Nosso herói, completamente exausto pelo duelo, desaba no chão. Ele só conseguiu atrair 2 esferas, então fica impressionado ao ver do que um feiticeiro de verdade é capaz. É realmente incrível. Ele fica surpreso quando Mondai diz que ele fez um ótimo trabalho. Victor nem achava que Conan teria alguma chance, mas agora está completamente convencido. Ele vê o potencial de Conan e diz que gostaria de ensiná-lo. Os outros feiticeiros reais começam a discutir e Mondai fica impressionado ao ver que todos querem Conan como discípulo. Conan se pergunta se então ele passou no teste, mas o Mondai avisa que ainda tem mais pela frente. Só que a próxima parte da prova é diferente, porque o Mondai usa a água do Conan como se fosse um trampolim. Ele fica curioso para saber como aquela água funciona e o Conan explica que é a aura dele super macia. Ele prendeu a água dentro de uma membrana hiperelástica e macia que deixa tudo bem saltitante. A galera imagina que aquilo faria uma cama sensacional e ainda poderia amortecer o impacto de uma queda. Fazia muito tempo que o Mondai não se divertia tanto durante um teste, mas o Conan ainda não tinha terminado. Ele diz que, se aumentar a elasticidade, o Mondai vai pular tão alto que conseguirá alcançar facilmente o segundo andar do castelo. Todos os feiticeiros adorariam ver isso, mas o Mondai já deu o veredito chega. Se o Conan mostrasse, se ele desse mais mágica para eles, iam continuar pedindo sem parar e ele nunca mais ia conseguir voltar para casa. Foi aí que a Racial lembrou que o Conan consegue criar bichos com a água dele. Ela já tinha visto ele fazer um gato antes, então começou a imaginar se ele não poderia criar até gente. O Conan soltou a bomba consegue, sim. E para provar, fez um clone da Ico. Só que, igual aos bichos, os movimentos desses humanos ainda saíram meio travados. O Victor ficou na curiosidade, pensando se isso queria dizer que Conan executa o movimento de um jeito que seria impossível para qualquer humano. Ele mesmo confirma, lembrando que já fez a boneca voar antes, foi bem estranho de ver e a reação da galera não foi lá essas coisas. Já os feiticeiros, pelo contrário, estão doidos para presenciar o truque. E o Conan entrega o que eles querem e lança sua boneca d'água humana no ar. Só que a garota fica apavorada quando pensa que alguém pulou pela janela. O resto do pessoal fica. Um misto de medo. Os feiticeiros tiveram que se desculpar com todo mundo pela confusão. Conan pensa que já foi humilhado 2 vezes só hoje, mas Mondai manda ele não ficar remoendo isso. Ele propõe que conversem sobre magia no almoço da próxima vez. E aí Conan se pergunta se isso quer dizer que ele passou. Mondai confirma e avisa que vai designar pessoalmente um feiticeiro para ser o professor do Conan. Conan estava super empolgado, mas aí lembrou do aviso da Raquel. Ficou naquela dúvida se aquilo poderia ser considerado um encontro romântico, mas ela garantiu que era de boa. Poder e status não significam nada para os magos de verdade, e isso não mudaria em nada o que ela tinha dito antes. Aí o Mondai perguntou se Conan tinha algum plano para o futuro, e ele soltou que queria criar olhos usando magia. Os feiticeiros ficam intrigados, se perguntando se Conan será mesmo capaz de realizar aquilo. Em seguida, Conan fica apreensivo, pois percebe que seu pai está claramente chateado. Arsene já ouviu falar da fama duvidosa de Conan 2 vezes só hoje e quer respostas. Conan se desculpa, e Raquel explica que a culpa não foi dele e a galera simplesmente exagerou na empolgação. Arsene até entende, mas não deixa de dar um toque. Coisas terríveis podem acontecer quando feiticeiros agem por impulso. Magia é poder, então Conan precisa recusar qualquer coisa que cause mal aos outros. Arsene lembra a Conan que ele é responsável pelos próprios poderes, e ele se desculpa de novo. Arsene vai embora pelo dia, mas não consegue parar de pensar em como todo mundo parece ter criado uma simpatia pelo Conan. Jess então faz Conan perceber que está ficando. Já está bem tarde.
Ele tem um jantar marcado com Marika, e seria falta de educação chegar todo suado e ofegante depois de correr para o encontro. A Kel concorda e sugere que combinem seus poderes para resolver esse problema. Ela pede para Conan usar um Yuri para criar uma esfera e diz que vai usar sua magia do vento para criar uma corrente de ar. Conan fica impressionado, mas tem um problema. Ele havia prometido a si mesmo que a primeira vez que ele voaria sozinho com alguém seria com Marika. Conan sabe que o noivo de Rassia também não aprovaria, mas ela está cagando e andando. Puxa Conan para dentro da esfera e revela que não tem noivo nenhum. Percebendo que resistir é inútil, Conan aceita a situação e os dois partem voando. Com um feitiço do vento de Rassia, eles decolam num piscar de olhos. Conan se pergunta se estão indo rápido demais, mas a Rassia insiste que precisam acelerar ainda mais. Quando finalmente chegam, acabam perdendo o foco e começam a cair. Por sorte, o pouso não foi dos piores, afinal, a esfera d'água do Conan é bem macia e os dois saem ilesos, aliviados. Só que o Dario viu a cena toda e já aponta, com aquele jeito dele, que o Conan aprontou outra das suas. Lá dentro, a Marika fica pensando se Conan esperou enquanto ela se arrumava. A empregada nunca tinha visto Marika tão alterada por causa de um garoto, e ficou imaginando que tipo de pessoa seria esse Conan. Lá fora, dava pra ver que o Conan era meio encrenqueiro, porque levou uma bronca do Dario por causar confusão pela terceira vez só naquele dia. Marika estava super nervosa com o encontro, andando de um lado pro outro no quarto. Quando avisaram que o Conan tinha chegado, ela saiu disparando pela porta. Conan está com aquele charme de sempre e diz que está ansioso para o primeiro encontro deles. A empregada de Marika observa Conan e percebe que é justamente esse garoto que conquistou o coração da patroa. Durante o jantar, Conan brinda aos lindos olhos de Marika, deixando a empregada impressionada com suas maneiras de cavalheiro venenoso. Ele então conta a Marika sobre seu dia e como conheceu o grão-mestre, Queijo Gorgonzola. Ele também foi aprovado na avaliação e agora aguarda para descobrir quem será seu professor. Conan enche Marika de elogios sofisticados, com um charme que não dá trégua. Quando ele comenta sobre a comida, a empregada fica se perguntando se aquilo é alguma metáfora disfarçada. Ela teme que Conan esteja ultrapassando os limites, mas percebe que Marika parece genuinamente feliz com a situação. Então, o Conan se desculpa, porque, no momento, aquele jantar é o melhor que ele pode oferecer. Mas ele completa dizendo que, quando se casarem, vão passar tempo juntos assim todo santo dia. Ele confessa que mal pode esperar pelo futuro, quando estarão caminhando lado a lado, e a empregada, que é novata, até comenta que ele tem um jeito com as palavras. A Marika já está completamente apaixonada por ele e também mal pode esperar pelo futuro dos dois. Naquela noite, Marika ficou toda curada depois do encontro e a empregada precisou lembrá-la que já era hora de dormir. Enquanto isso, Iko pediu uma ajuda ao Conan. Ele usou seu feitiço do Arubou para criar um monte de wards que facilitaram demais na hora de lavar roupa. Conan explicou que estava ocupado escrevendo um relatório, mas a Iko cortou ele. Ela apontou que ele estava se escondendo no quarto desde que voltou do castelo. Ela quer saber o motivo. Conan explica que aprendeu algumas coisas enquanto estava lá fora e queria anotar antes de esquecer. Iko lembra que sair e curtir o sol faz parte do trabalho dele como criança. Ela diz que isso é essencial para o crescimento, então Conan se toca, as garotas gostam de caras altos. Iko confirma, mas garante que gostaria dele do mesmo jeito. Ele perguntou se ela era mais alta ou mais baixa. Conan quase soltou um eu também, mas se segurou para não ser rude com a Marika. O Iko não acredita que ele tá com essa lábia agora e já chama ele de conquistador profissional. Depois, o Conan fica na bad quando descobre que ainda não chegou carta nenhuma para ele. Ele tá na expectativa porque a carta vai revelar quem vai ser o professor dele. De volta à torre, Victor procura por Xiongli, mas não obtém resposta. Ele acaba encontrando o colega no quarto, e Xiongli logo lembra a todos que ninguém deve usar e interromper seu precioso horário de sono. Victor se desculpa e explica que o grão-mestre está chamando por ele. Xiongli ficou irritado no início, mas a notícia acabou chamando sua atenção. Quanto ao nosso herói, ele provavelmente vai anunciar sua nova. O professor foi designado. Iko fica curiosa para saber quem é e Conan revela que se trata de um cara chamado Xiongli. Iko fica chocada, porque correm boatos de que Xiongli é um mago absurdamente lindo. Todas as mulheres conhecem a fama dele, então ela começa a surtar. Como Xiongli vai visitá-los em casa, Iko diz que precisa comprar uma roupa nova. Conan se pergunta se deveria mesmo deixar um mago tão famoso entrar na casa deles. O outro cara encontra Iko, mas ela logo avisa que não dá pra conversar agora. Ela precisa fazer as unhas e, mais importante ainda, quer emagrecer.
A Iko sai correndo para se arrumar. Ela deixa o Conan completamente perplexo, sem entender o que diabos acabou de acontecer. De volta ao castelo, a Cia explica a América que um mago real precisa de uma ordem direta da realeza para sair. Como Chun-Li precisa ir ver Conan, América decide ordenar que ele a escote enquanto ela mesma vai visitá-lo. A Cia desconfia que Chun-Li foi escolhida justamente porque queria Conan como aluno. Nesse momento, algumas irmãs da América aparecem para complicar a situação. Eles ouviram falar que o noivo americano tem uma reputação duvidosa, mas suas intenções claramente não são das mais nobres. A Cia simplesmente manda cada um cuidar da própria vida e ordena que saiam do caminho. Enquanto isso, Conan fica imaginando como deve estar Chun-Li. A americana chega logo em seguida, pegando ele de surpresa. Conan explica que sempre se prepara psicologicamente antes de encontrá-la, então vê-la de repente assim. Aquela beleza impressionante o deixou super nervoso. Conan solta todo o charme dele, mas dá pra ver que Chun-Li já tá de saco cheio. Ele desce da carruagem e, num instante, Conan cala a boca na hora. Dá pra sentir o peso da presença de Chun-Li, a tensão subindo até que Aiko quebra o clima com uma risadinha nervosa. Conan continua observando o feiticeiro e nota como o poder mágico dele é incrivelmente denso. Essa viscosidade é difícil de descrever, ele a compara com mel escorrendo devagar. Nunca tinha sentido nada parecido, antes era um tipo de magia totalmente diferente daquela do grão-mestre Queijo Azul. Conan reflete que esse cara domina a magia como nenhum outro feiticeiro real que ele já encontrou no castelo. Conan realmente admirava suas habilidades como feiticeiro, então se apresentou com toda a formalidade. Disse que gostaria de chamá-lo de Professor Onei, mas Chun-Li logo cortou o vá pastar. Ordenou que se referisse a ele como Mestre Chun-Li e explicou, irritado, que detestava Bratz. Revelou que nem tinha aceitado o cargo de professor de magia do Conan, e muito menos queria estar ali naquele momento. O grão-mestre simplesmente apareceu dizendo que havia um sopro interessante que ele precisava conhecer. É por isso que ele tá aqui. O Dario também apareceu e disse que o trabalho dele é proteger a Miracle e o Chun-Li. O Conan fica pensando se o Chun-Li é mesmo como a Aiko imaginou, e ela confirma que é. O Conan explica que não entende muito bem o que é ser descolado, mas pelo que ouviu, o Chun-Li deve ser incrível. O Chun-Li fica furioso, achando que o Conan tá zoando dele, mas o Conan garante que não. Chun-Li não sabe bem o que pensar desse garoto, então simplesmente decide que ele é meio esquisito. Conan imagina que Miracle só veio para apresentá-lo, mas ela garante que também queria fazer uma visita. O charmoso do Conan não perde a oportunidade e diz que sente o mesmo. Chun-Li já está de saco cheio da conversa dos dois e lembra a Conan que ele ainda está ali. Conan topa na hora a proposta de uma conversa sobre magia, todo animado. Só que o Chun-Li, ao reparar na carinha malandra do outro, percebe na hora que a intenção é só tirar uma com a cara do Conan. Chun-Li então começa perguntando, e aí, Conan, o que você sabe sobre magias combinadas? Conan, todo empolgado, explica as magias são liberadas a partir de um círculo mágico que a gente desenha usando o poder mágico. Feitiços compostos são criados dividindo e reorganizando os círculos mágicos. Chun-Li pergunta quantas sessões Conan consegue manusear e ele revela que chega a 31. Chun-Li fica surpreso com a resposta e Conan completa dizendo que às vezes até tenta fazer 32, mas nem sempre dá certo. Chun-Li responde que isso já é bem impressionante e que ele mesmo consegue chegar a 50. Conan fica de queixo caído, mas Chun-Li só quer saber uma coisa: como ele conseguiu passar pela barreira da 20 seção, que é famosa por ser um osso duro de roer. Conan, então, revela que sobrepôs os emblemas. Chun-Li fica impressionado ao descobrir que o cara chegou até ali sozinho, e Conan explica que usou um monte de truques pequenos, sabe, aquelas manhas que a gente vai aprendendo na marra. Chun-Li não esperava por nada disso, mas agora a ficha caiu, tudo fez sentido. Os outros feiticeiros reais realmente queriam ser professores de Conan, e agora Chun-Li entende perfeitamente o motivo. Eles ficaram bem chateados porque um aluno excelente como Conan não aparece todo dia. Chun-Li percebe agora que eles estavam mesmo investindo no Conan porque ele é um talento fora do comum. Chun-Li já encerrou as perguntas e manda o Conan mostrar do que ele é capaz. Conan quer que o Chun-Li mostre primeiro como fazer 50 sessões, mas ele se recusa. Diz que não adianta nada ensinar pra quem não consegue fazer e que ele não vai. O cara tá jogando tempo fora. Ele desafia o Conan a mostrar do que é capaz e ainda pede instruções na moral, fazendo o papel de puxa-saco profissional. A Miracle tem certeza de que Conan nunca aceitaria essa palhaçada, mas ela tá muito enganada. Conan tá doido pra aprender com o melhor feiticeiro real, então ele pede pro Chun-Li ensinar ele. O malandro se rebaixa e fica na bajulação porque quer muito aprender a fazer as 50 sessões. Chun-Li já ouviu o suficiente e manda o Conan parar de chamá-lo de senhor, já que ainda não o aceitou como aluno. Mesmo assim, ele topa mostrar sua habilidade. Revela que tem o crest de 3 estrelas da Terra e usa esse poder para invocar uma muralha. Desafia o Conan: se quiser ser seu aprendiz, terá que destruí-la com magia. Mas, antes da tentativa, solta um comentário curioso: só por curiosidade queria ver essa cama d'água sua aí.
Ouvi tanto falar disso. O Conan cria tudo, então Chun-Li anuncia que vai ficar de olho enquanto descansa e manda o Conan dar o seu melhor. Mal o Chun-Li encosta na cama, é dominado por um conforto absurdo. É tipo um travesseiro de penas de ganso e ele apaga na hora, no segundo em que deita. Já o Conan toca na parede e percebe que ela é dura pra caramba, mas bem lisinha também. O que mais impressiona, porém, é a densidade absurda de poder mágico. Nesse momento, Conan recorda os fundamentos que Genie ensinou: magia é um selo, e selo significa círculo mágico. O conjurador cria diversos feitiços, reorganizando diferentes círculos mágicos que servem como base para cada magia. Magia composta se refere ao número de vezes que o círculo mágico base foi dividido. O texto final limpo seria: Conan determina que a parede é feita de cristal mágico com mais de 40 seções. A descoberta era impressionante e ele mal pode imaginar como alguém conseguiu criar algo tão complexo. Disser América fica chocado e Conan sugere que eles precisam conversar. Conan resolve esperar o Chun-Li acordar, mas a América questiona se é uma boa ideia. Ela lembra que ele vai falhar se não conseguir quebrar a parede, mas Conan revela que pode destruí-la quando bem entender. Algum tempo depois, Chun-Li acorda e descobre que dormiu por 2 horas. Ao ver Conan relaxando, ele presume que o cara simplesmente desistiu de enfrentar a parede. Conan está tão confiante quanto sempre e pergunta pra Chun-Li se ele tá pronto pra ver a parede sendo detonada. Chun-Li dá o sinal verde e Conan solta o feitiço Arubus. De repente, um monte de bolinhas d'água começam a se formar na superfície da parede. Aí eu lembro, é o mesmo truque que ele usou na lavanderia. Chun-Li explica que aquela parede é feita de terra e, quando absorve água demais, fica frágil feito vidro. Chun-Li fica impressionado, mas se pergunta por que Conan usou um feitiço de água se sua especialidade é o ar. A resposta de Conan é simples: ele só fez aquilo porque era mais fácil. Chun-Li fica maravilhado de novo, pois, em vez de usar força bruta, Conan percebeu que o muro era de terra e escolheu simplesmente lavá-lo embora. Chun-Li explica que existem feitiços mais adequados para certas situações sujeitos, e o trabalho do feiticeiro é enxergar além disso. Conan leva como um elogio e se pergunta se isso significa que Chun-Li vai ensiná-lo. Chun-Li lembra que será ele quem decidirá e confirma que, a partir de hoje, Conan será seu aluno. Ele diz a Conan que ele é o garoto mais sortudo do mundo, e Conan concorda. Ele conta que não só encontrou o professor hoje, como ainda tinha a América ao lado. Chun-Li fica irritado de novo e lembra ao Conan que o professor é mais importante até que a própria noiva. Agora que Conan é seu aluno, tem um monte de coisa para ele fazer. Chun-Li tem uma penca de lições para ensinar e ainda vai ajudar ele nos experimentos. Chun-Li mal pode imaginar o que a América vai aprontar e ela fica totalmente surpresa com a situação. Ele explica que Conan vai melhorar muito e subir na vida, então as mulheres vão se amontoar em volta dele disputando sua atenção. A América não pode negar isso, porque Conan já cresceu tanto que virou aluno de um feiticeiro de verdade. Ele está subindo rápido demais e ela ainda é só uma princesa de baixo escalão. A América está muito para baixo e sabe que se não fizer alguma coisa, não vai ter futuro em que ela fique com o Conan. A América já tá ficando nervosa, aí o Conan manda a Chun-Li parar de implicar com ela. Ele percebe que o Chun-Li tem mania de ser grosso com as garotas, justamente o tipo de cara que só acorda pra vida quando a água já bateu na bunda. Chun-Li revida e solta que o Conan é daqueles que trata mal a mina que gosta, só pra ver ela sendo levada debaixo do seu nariz. Conan acertou bem na ferida, a de fazer o Chun-Li pedir pra parar. Conan fica se perguntando se falou alguma coisa de errada pro professor Onei, mas Chun-Li manda ele parar de chamá-lo assim. Naquela noite, a América acha que o Chun-Li tinha razão e decide tomar uma atitude. Pouco depois, o treinamento de Conan estava prestes a começar e ele afirmou estar pronto para qualquer tipo de exercício difícil. Chun-Li ordenou que se preparasse, mas ficou chocado quando Conan começou a tentar adivinhar o que fariam. O garoto se perguntou se começariam com círculos tridimensionais ou círculos mágicos oblíquos, e, se dependesse dele, já começariam ensinando o feitiço composto de 50 sessões. Infelizmente, Chun-Li começa o treinamento fazendo cópias limpas de toda a papelada que tem. Tem um monte de segredos nesses arquivos, então ele manda todo mundo esperar lá fora. Ele então pede pro Conan criar uma esfera d'água para poder tirar uma soneca enquanto o garoto termina o serviço. Do lado de fora, Marika conta pro tio que tem praticado um pouco de treinamento com espada. Ela começou agora mesmo e ainda tem muito chão pela frente. Ela tem usado cada segundo do tempo livre para treinar e fez o tio prometer que não conta nada para o Conan. Marika pratica a luta com os Taril, decidida a se tornar alguém à altura do Conan. Depois de algumas horas, Chun-Li acorda e pergunta se o Conan já terminou. Como ele está só na metade, Chun-Li solta que ele é muito lento. O Conan responde que não tem jeito, explicando que já está exausto de tanto tentar. Para decifrar a
caligrafia terrível de Chun-Li. As letras dele parecem um monte de minhoca brigando, então Conan avisa que vai ter que cobrar por todo esse trabalho extra. Chun-Li lembra que isso é treinamento e explica a diferença entre informação e conhecimento. Você adquire algo ao ler as informações dele, mas o que você processa mentalmente é conhecimento. Seu corpo absorve esse conhecimento, que se transforma em poder. Conan ficou inspirado de novo e jurou nunca mais duvidar do Chun-Li. Antes de ir embora, comentou que tinha visto um diagrama num dos memorandos. Ficou matutando se seria algum tipo de feitiço, mas o Chun-Li não revelou o que era. Em vez disso, disse que seria mais fácil mostrar, mas isso teria que esperar até a próxima missão de treinamento. Conan ficou na expectativa e aproveitou para se despedir da Marika. Mais tarde, os outros feiticeiros comentam que Conan parece bem mais alto. Ele explica que é normal, afinal agora tem 10 anos e passou por um baita estirão. Os colegas notam que seu poder mágico também deu uma reforçada. Victor já quer brigar de novo com ele, mas a Rassia lembra que ele tinha prometido ajudá-la no experimento de voo. Os dois começam a disputar a atenção do garoto até que Chun-Li aparece e corta a discussão pessoal. É hora do treinamento. Eles tentam detê-lo, mas Chun-Li pede a Conan para criar mais dos seus travesseiros d'água para colocar todo mundo para dormir. A aula começa quando Chun-Li lembra a Conan que ferramentas mágicas funcionam com o poder do feiticeiro. Engenheiros mágicos são feiticeiros que ganham a vida criando essas ferramentas. Chun-Li leva Conan para o seu quarto, e o garoto fica impressionado porque lá tem ainda mais lembretes do que no escritório dele. Tem um monte de coisa rabiscada, mas também são vários feitiços mágicos que o Conan nunca tinha visto. Tem tanta coisa incrível que daria vontade de morar ali, mas o Chun-Li avisa que não vai ser necessário. Ele explica que, no final, o Conan vai ter acesso a tudo aquilo, e o garoto mal pode esperar. Chun-Li então mostra a ferramenta mágica que está desenvolvendo e revela que ela fazia parte do diagrama que o Conan viu antes. Chun-Li explica que, quando estiver pronto, o aparelho vai permitir que o usuário faça uma refeição quentinha no quarto, sem precisar ir até a cozinha. Ele comenta que sua magia da terra é boa para mudar formas, mas detalhes finos e partes macias são complicados. Essa dificuldade está atrasando a finalização da ferramenta, então Conan percebe que Chun-Li quer sua ajuda com a magia da água. Chun-Li fica impressionado com a habilidade dedutiva de Conan e comenta que, com a ajuda do garoto, seu trabalho será muito mais eficiente juntos. Conseguirão realizar o dobro dos experimentos. Nesse momento, a avó reaparece e ele está pronto para discutir a essência da magia com Conan. Porém, Chun-Li enxerga o idoso apenas como um estorvo e manda Conan preparar seu travesseiro d'água para colocá-lo para dormir. Quanto ao projeto deles, Chun-Li comenta que sua magia terrestre pode cuidar do reforço da estrutura externa. Porém, vão precisar contar com a magia aquática de Conan para criar o pequeno mecanismo interno. Durante o almoço, os outros feiticeiros brincam com Conan, dizendo que ele já pode substituir o mestre quando quiser. Conan admite que Chun-Li está fazendo ele trabalhar pra caramba, mas que não teria dito é assim mesmo. Conan se pergunta onde está Marika, e Rassi explica que ela está na cerimônia de admissão da escola superior para nobres. A educação avançada dela está começando agora, então o grão-mestre pergunta o que Conan pretende fazer a seguir. Conan planeja fazer o exame de graduação, mas Mondi, na verdade, estava se referindo à escola de magia. É uma escola onde feiticeiros brilhantes de todo o mundo vêm estudar. Todos os magos reais do castelo se formaram na escola de magia, então Mondi acha que Conan também deveria estudar lá. É preciso ter pelo menos 12 anos para se matricular, então Conan ainda tem um tempinho para decidir. 2 anos passam num piscar de olhos e Conan acaba usando Uri na frente de todo mundo. Chun-Li lança um feitiço próprio para atacar Conan, mas aí a gente descobre que o garoto já aprendeu a usar feitiços compostos com mais de 50 seções. Ele usa um chicote d'água com 55 seções, criando uma enorme parede de água do nada. Conan contra-ataca usando uma onda para bloquear o golpe de Chun-Li, deixando todos impressionados. Logo em seguida, descobrimos que a ferramenta mágica na qual estavam trabalhando finalmente ficou pronta. Eles a utilizam para preparar uma torta, e Conan explica para Marika que o artefato se tornou bastante popular. Muita gente está comprando, e Conan garante que uma boa quantia de dinheiro está indo direto para os bolsos de Chun-Li. Conan achava que merecia pelo menos um pagamento pelo trabalho, mas Chun-Li lembrou que ele permitiu que Conan realizasse experimentos que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. Mais tarde, Marika descobriu que os dois haviam colaborado na criação de 7 ferramentas mágicas no total. Eles trabalharam duro, escreveram 5 artigos sobre novas teorias mágicas e ainda produziram um manual para experimentos de magia. Atualmente, estão desenvolvendo mais uma ferramenta mágica. Na próxima vez, Conan fica surpreso quando Chun-Li diz que pode terminar o resto sozinho. Conan lembra que eles estão desenvolvendo juntos uma caixa que
atrai um monte de insetos, e que Chun-Li vai precisar da ajuda dele. Chun-Li responde que vai fazer 12 anos nessa primavera, então terá que se preparar para a escola de magia. Conan diz que não quer e que não precisa. Ele acha que Chun-Li é o melhor professor e quer continuar aprendendo magia ao lado dele. Infelizmente, Chun-Li ressalta que Conan já terminou de fazer cópias dos seus memorandos e plantas das ferramentas mágicas. O trabalho está feito, mas Conan insiste que ainda tem muito a aprender. Chun-Li recusa mais uma vez, explicando que, como é um usuário de magia terrestre, não pode ensinar magia da água. Conan ainda quer ficar, mas Chun-Li sugere que talvez haja um feiticeiro de água extraordinário na escola. Pode ter uma estrela de 3 pontas ali, ou, se o Conan tiver sorte, talvez até uma de 4. Conan ainda está na dúvida, mas Marika concorda com Chun-Li. Ela acha que ele deveria ir e se tornar o maior feiticeiro de todos. Promete esperá-lo e se tornar alguém digno dele. Inspirado, Conan decide partir. Antes de Chun-Li ir embora, ele pergunta o que vai precisar levar para a escola de magia. Chun-Li explica que já tem tudo o que precisa, então Conan presume que ele está se referindo ao seu ótimo senso de humor. Só que a realidade é outra e Chun-Li o surpreende com a verdadeira resposta: o que Conan mais vai precisar são seus olhos. Conan não acredita que esqueceu seu objetivo principal e sai correndo para o quarto. Chun-Li tinha razão, Conan realmente deixou sua maior ambição de lado. O maior desejo dele, o propósito mais importante da sua vida. Ele acabou esquecendo, porque aprendeu a fazer tanta coisa sem realmente enxergar. Conan se chama de idiota por ter deixado isso passar, já que seu objetivo final é criar novos globos oculares. Enquanto Marika segue para casa, não consegue segurar as lágrimas. Chun-Li elogia ela por manter a calma e a diversão graças ao namoradinho, mas ela manda ele calar a boca. Ela reflete sobre como, nos últimos 2 anos, Conan construiu sua reputação como feiticeiro. Se ele recuperar a visão através da magia, entrará para a história como o primeiro a conseguir tal feito. Marika teme ficar para trás e se sente péssima por ter esse pensamento. No fundo, uma parte dela deseja que os olhos de Conan nunca voltem a enxergar só para que ele permaneça ao seu lado. Chun-Li admite, com certa culpa, que é horrível pensar assim, mas insiste que Dio é bem mais legal. Ele explica que existe tanto luz quanto escuridão, e que o coração de cada um carrega as duas. O importante, segundo ele, é não se deixar engolir por nenhum dos lados, só assim dá pra escolher o caminho certo. E aí ele lembra a Marika: o treino dos últimos 2 anos não foi só pro corpo, foi pra mente também. Chun-Li comenta que Dio está sendo muito mole com a aluna, mas Dio rebate, apontando que o próprio Chun-Li foi duro demais com o Conan e agora simplesmente o abandonou. Ele enumera todos os tipos de magia que ensinou ao garoto e diz que ele vai ficar mais do que bem. Infelizmente, Chun-Li nunca ouviu falar de ninguém tentando criar olhos com magia, então, se Conan vai alcançar seu objetivo ou não, depende apenas dele. Mesmo assim, Chun-Li está confiante de que o garoto vai conseguir, afinal, Conan é o aluno de quem ele mais se orgulha. De volta com Conan, ele vai direto ao trabalho. Usa Auri para criar uma esfera d'água e relembra os ensinamentos de Chun-Li. Ela havia dito que o olho de um inseto é um aglomerado de mais de 10.000 espelhos. Conan faz alguns testes usando seu feitiço Arubus dentro do círculo d'água, mas não é bem isso que ele procura. Depois de horas de experimentação, ele está frustrado por não conseguir encontrar a resposta. Ele também não consegue dormir, então resolve chamar o irmão para a sauna. Yoda sugere que incluam o pai, e os dois vão acordá-lo. Arsen quer que a mãe participe também, e assim a família toda vai junto. Conan explica que está trabalhando num experimento, mas está empacado no momento. É o maior projeto que ele já fez até agora, e a família já sabe que tem a ver com os globos oculares que ele está tentando criar. Ainda falta um tempão para o Conan chegar, mas a família já avisou que, se ele precisar dar uma pausa de novo, eles vão estar lá no lugar dele. Mais tarde, o Conan reflete sobre o quanto a família é presente. Eles sempre dão um jeito de apoiar, e ele mal pode esperar para rever todo mundo. Fica pensando como estarão e comenta que tem vontade de ver o mundo pelos olhos deles. Depois de um tempo, o Conan volta ao laboratório para focar no experimento. Ele cria o círculo d'água e usa um rubate para cobrir a superfície. Ele explica que o núcleo é o espelho d'água, aplicando um padrão especial na superfície. Dessa forma, o padrão consegue ler a cena em movimento e enviá-la direto para sua mente. O feitiço vai ficando cada vez mais complexo conforme Conan aplica tudo o que aprendeu com suas experiências, até que o encantamento está completo. Finalmente, Conan faz o teste e fica maravilhado ao enxergar pela primeira vez na vida. Ele finalmente completou a missão da sua vida e não consegue segurar as lágrimas. Conan fica profundamente emocionado, pois agora pode ver o mundo maravilhoso que tanto esperava. Este é o momento mais importante da sua vida, mas tudo toma um rumo estranho quando Conan encontra uma criatura bizarra atrás dele. Valeu por assistir ao meu resumo, não esquece de curtir o vídeo.